E o nosso primeiro caso trabalhado vai ser o caso Velázquez Rodrigues versus Honduras. Um caso que é de 1990 e está dentro do chamado primeiro ciclo da jurisprudência da Corte Interamericana. Nesse primeiro ciclo se destacam julgamentos contra Honduras e Peru. Teve bastante julgamento contra esses países. E uma matéria que foi frequente é a questão do desaparecimento forçado. E o primeiro julgado que a gente vai analisar aqui realmente é um caso de desaparecimento forçado, foi o desaparecimento do senhor Velázquez Rodrigues, e esse desaparecimento se deu por atuação de forças estatais. Durante o processamento desse caso, a Corte Interamericana de Direitos Humanos concluiu que houve o desaparecimento forçado realizado por meio da ação de agentes estatais, ou por meio da ação de agentes estatais diretamente, ou por meio de uma tolerância, ou seja, o Estado sabia que era uma prática comum o desaparecimento de pessoas provocado, realizado por agentes do Estado, e ele foi omisso. Ele não buscou combater, ele foi tolerante com essas práticas. A comissão, sempre lembrando que a sigla da comissão é CIDH, diferente da sigla da Corte, que é Corte-IDH, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos fez a denúncia para a Corte, alegando justamente que o desaparecimento forçado era uma prática estatal, que o senhor Velázquez sumiu com a permissão estatal e que houve uma omissão do governo hondurenho no combate a esse desaparecimento forçado. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui é que em Honduras havia essa prática, segundo a Comissão Interamericana, era uma prática comum de agentes do Estado sumirem com pessoas que eram contrárias ao governo. Então, a comissão denunciou, lembrando sempre que há essa necessidade no âmbito do sistema interamericano de a comissão fazer essas denúncias. Obviamente os próprios estados também podem, mas não é uma prática frequente, na verdade não há registro dessas denúncias interestatais, e a comissão é que normalmente leva esses casos à corte. A comissão levou alegando justamente esses pontos: o desaparecimento forçado como uma prática estatal imputável ao governo de Honduras, que o senhor Velázquez sumiu por conta dessa atuação estatal e que houve a omissão do governo hondurenho. E aí, tanto comissão como corte concluíram que houve ofensa aos direitos previstos na CAD, na Convenção Americana de Direitos Humanos, a ofensa ao direito de liberdade pessoal, integridade pessoal e à vida. Liberdade pessoal, tendo em vista que, obviamente, houve uma detenção arbitrária, ele foi detido arbitrariamente, sendo privado da sua liberdade. A integridade pessoal, porque, obviamente, ele sumiu e, normalmente, nesse tipo de situação, há o cometimento de tortura e, por fim, dado o seu desaparecimento, dado o sumiço em relação a essa pessoa, muito provavelmente a conclusão é que houve a sua morte. E isso leva, obviamente, a uma vulneração do direito à vida. Um ponto que é muito importante foi a análise, e aí é aquele ponto que eu disse para vocês, né? Esses casos que a gente analisa, principalmente esses primeiros, eles vão firmando a jurisprudência da Corte. A Corte vai firmando, criando seus leading cases, e o caso Velázquez Rodrigues é um leading case relacionado ao desaparecimento forçado. Ao desaparecimento forçado como uma prática comum entre os países americanos no período logo imediatamente anterior à criação e o funcionamento efetivo da Corte. A própria OEA, ela surge no seio de uma série de regimes autoritários que existiam nas Américas naquele período. Então, em razão disso, foi muito comum nesse primeiro ciclo de decisões da Corte Interamericana a análise de casos de desaparecimentos forçados.
Então, a gente vai ver, na sequência das análises que a gente fizer aqui, que outros casos de desaparecimento forçado vão aparecer. E aí, uma coisa que é muito importante na fixação da jurisprudência da Corte é que a Corte falou expressamente que o desaparecimento forçado ele é uma violação múltipla de direitos humanos. Ocorrem múltiplas violações quando há um desaparecimento forçado. Olha um trecho expresso aqui da decisão da Corte. O desaparecimento forçado de seres humanos constitui uma violação múltipla e continuada de vários direitos reconhecidos na Convenção e que os Estados-partes estão obrigados a respeitar e garantir. O sequestro da pessoa é um caso de privação arbitrária da liberdade que viola, ademais, o direito de ser detido e ser levado sem demora perante um juiz. Lembrando sempre que esse direito previsto no artigo 7º da CAD, o direito de ser levado sem demora a um juiz, ele é o que a gente chama de audiência de custódia. Então, já em 1990, nos primeiros julgados da Corte, já se alertava a necessidade dessa audiência de custódia como um instrumento de combate não só à tortura, mas também ao desaparecimento forçado, e que gera uma múltipla violação de direitos. E continua o texto da Corte. Viola o direito de privação arbitrária da liberdade, o direito de não ser preso arbitrariamente, o direito de ser levado perante um juiz sem demora e o direito de interpor os recursos adequados para controlar a legalidade de sua prisão, o que viola o artigo 7º da Convenção, que reconhece o direito à liberdade pessoal. Então, um ponto importante é que, já nesse caso, Velásquez Rodrigues, de 1990, a Corte já afirma esse parâmetro de que o desaparecimento forçado é uma violação múltipla de direitos humanos e que isso reforça a necessidade de audiência de custódia. Outro ponto importante que se estabeleceu no caso Velásquez Rodrigues e que firmou um parâmetro para a jurisprudência vindoura da Corte Interamericana é a questão do ônus da prova. Se fixou a regra de ônus da prova no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Qual é a regra geral? A regra geral é a básica. Ao autor cabe provar o que alega. Então, se a comissão está levando o caso à Corte, a comissão deve apresentar as provas do que ele está alegando. Agora, existem duas exceções a essa regra geral de que o autor deve provar aquilo que ele alega. A exceção número 1, a primeira coisa é que, se os fatos não foram contestados pelo Estado, se presumem verdadeiros, que é uma regra parecida com a do processo civil em geral, do processo em geral, na verdade, que se o autor alega uma coisa e o Estado não rebate, não há essa impugnação especificada dos fatos, esses fatos não contestados tornam-se verdadeiros. E a segunda exceção é que quando as provas estiverem sobre o domínio do Estado, obviamente não tem como o autor, não tem como as vítimas ou a comissão terem acesso diretamente, aí pode-se inverter o ônus da prova. Então, existe esse ônus da prova dinâmico para quando as provas estiverem sob o domínio do Estado, invertendo-se aí esse ônus. Então, existem duas exceções à regra geral de que o autor deve provar aquilo que alega. E dois outros pontos que são importantes aqui, quando a gente fala do caso Velásquez Rodrigues, é que a gente ainda está no momento que a jurisprudência da Corte está começando, então a indenização foi em pecúnia apenas. Mandou-se indenizar a família da vítima pelo desaparecimento forçado. Houve essa indenização em pecúnia. A gente vai ver que ao longo do tempo, quando a jurisprudência da Corte vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, existem outras condenações. Condenações, inclusive, imateriais, relacionadas ao direito à memória e à verdade. Mas no caso do Velásquez Rodrigues, a indenização foi de fato pecuniária. E um ponto que é importante para a gente lembrar, trazendo o caso Velásquez Rodrigues para a realidade brasileira, é a questão de que o Brasil
é signatário da Convenção contra o Desaparecimento Forçado. O Brasil teve vários casos de desaparecimento forçado. Vale lembrar que recentemente o Brasil foi condenado pelo desaparecimento e, em sequência, morte de Vladimir Herzog. Ele desapareceu, o desaparecimento forçado por um período um pouco mais curto, né, porque logo em sequência foi revelada a sua morte no DOI-CODE, mas que houve esse desaparecimento no Brasil, como houve o desaparecimento de várias outras pessoas durante o regime militar. Mas que o Brasil é signatário da Convenção contra o Desaparecimento Forçado, reconhecendo que esse desaparecimento é uma grave violação de direitos humanos e que viola de forma múltipla os direitos humanos, viola vários dispositivos da CAD, da Convenção Americana do Pacto de São José da Costa Rica. Então, era basicamente isso que a gente tinha que falar sobre o caso Velásquez Rodrigues.